Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Há 4 anos, toda sexta-feira, em um bar ou restaurante de Natal, Parnamirim ou algum outro município do litoral, Rio do Norte ou do interior, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo relevante. E como você pode ver, hoje o programa se encontra em Barra do Cunhaú, na belíssima Canguaretama, onde temos o privilégio e o prazer de entrevistar o prefeito da cidade, o prefeito de Canguaretama, Leandro Varela, a quem eu vou saudar. Prefeito Leandro Varela, bem-vindo, não ao município, que o município é seu, eu que estou vindo, mas bem-vindo ao Conversa de Botequim. É um prazer estar aqui no seu canal, meu amigo Cefas, da gente levar um pouco da Canguaretama para o Rio Grande do Norte, para o Brasil, que as pessoas venham conhecer principalmente a nossa belíssima praia de Barra do Cunhaú. É uma beleza natural que só tem aqui na Barra do Cunhaú. Isso, vamos falar bastante, nós estamos aqui, à beira da praia, literalmente. O programa está sendo transmitido, como é a tradição do programa, do nosso podcast, ao vivo no Quiosque da Morena. Ou seja, se você está em Barra do Cunhaú, vem aqui para o Quiosque da Morena, aqui na Ola, assistir o programa ao vivo. Pode sentar aqui numa mesa, pedir um petisco, beber uma cerveja bem gelada, e tá gelada, vem para cá. Quem está assistindo pelo Facebook Cefas Carvalho, pode e deve fazer perguntas e comentários que o prefeito está respondendo na medida do possível. O programa tem produção, filmagem, mídias sociais de Natália Chagas. Este programa especificamente tem apoio logístico de Max Fonseca, que agradeço, que intermediou a entrevista, e a Fabrício pela recepção aqui no Quiosque da Morena. Prefeito, eu tenho um monte de perguntas sobre Canguaretama, sobre política, sobre ensino, sobre como o senhor entrou na política, mas a tradição do programa, desde o primeiro, ao longo desses 4 anos, já que é um papo de bar, nós estamos no botequim, é perguntar sempre sobre como foi a infância da pessoa, como ela se tornou. Ninguém é criança querendo ser prefeito. E o senhor nem é daqui, o senhor é de outro estado. Eu lhe pergunto, como é que foi a infância de Leandro Varela? Como tudo começou? Primeiramente, né, a gente tem que falar das nossas origens. Meu pai, Francisco Varela, Maria de Jesus, morava no distrito de Piquiri, que pertence a Canguaretama. No meado da década de 60, os dois foram para o Rio de Janeiro e lá se encontraram e se casaram, e nós morávamos em Bom Sucesso, e com isso a gente teve a nossa infância, a primeira infância ali em Bom Sucesso, em Nova Holanda. Com isso a gente cresceu naquele ambiente, mas meu pai tinha uma vontade muito grande de voltar para as suas origens. Meu pai era metalúrgico, e ali com isso ajuntou algumas economias e voltou para aquela cidade de Piquiri. Só para quem não conhece o Rio de Janeiro, Bom Sucesso é a zona norte do Rio, né? Isso. Foi uma infância, o Rio de Janeiro é meio peculiar. Foi uma infância boa, foi uma infância feliz? Naquela época, sim, a gente não tinha tanta violência, né? A gente era como Bom Sucesso, era a Baixada do Sapateiro, a gente vivia ali junto com a criançada, soltando pipa, bola de gude, peão. A infância carioca. A infância carioca mesmo, a gente ali na laje, soltando aquela pipa com as crianças. Eu me lembro bastante ali. O senhor era bom em soltar pipa? Sim, com certeza. Tinha guerra de pipa com cerol para cortar a linha? Cerol, uma coisa sadia da época, da nossa criança. Sadia quando não acertava ninguém, né? O cerol não cortava ninguém. Você sabe que isso aí fazia parte, né, de uma infância que me marcou bastante ali, junto com aqueles meus amigos, mas a gente retornou à nossa terra junto com a minha família. Com que idade, prefeito? O senhor retornou? 5 anos de idade. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Aí como é que foi esse retorno? Meu pai juntou uma economia e com isso ele colocou a mercearia na época, né? E voltamos para nossas origens, e meu pai com essa mercearia era um bar e lanchonete. E era o ponte de Piquiri, né? Uma visão diferente, um comerciante que eu vi na época que era além do seu tempo. Ele começou a trazer lanches, minha mãe fazia bolo, a gente fazia torta de abacaxi, uma coisa diferente ali naquele mundo. E o povo começou a visitar e o comércio começou a girar em torno dessa mercearia, onde tinha uma feira. E ali a gente começou a introduzir com outras amizades na infância. E até hoje a gente mora em Piquiri,
E estamos lá. A Piquiri faz parte também da minha primeira infância. Bacana. Sobre isso que o senhor falou umas 2 vezes, a gente. A família toda ajudava na mercearia? Ajudava a fazer? Sim, sim. Como é que era esse processo? O processo, minha irmã mais velha, né, Cristiane, ela já tinha uma idadezinha, ajudava meu pai tinha que sair para a Ceasa buscar mercadoria em Natal, e ali nós chamávamos conta junto com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que era semi-analfabeto, não tinha muito conhecimento, mas a gente já estava ali na escola, a gente fazia anotações das pessoas que tinha aquela cadernetazinha, comprava fiado, e tinha toda aquela magia do interior, do comércio, das pessoas tão perto ali. É bastante legal essa nossa primeira infância. Boas recordações também. Com certeza. Aí como é que foi a adolescência, prefeito? A adolescência já muda um pouquinho a dinâmica. Como foi a sua adolescência? A nossa adolescência, né, a gente, que era o primário, né, que era de primeira a 4ª série, a gente estudou na escola Professora Anita Mello, e quando foi para a pré-adolescência, a gente foi para a escola Elza Bezerril, e lá já era outro mundo, né, as pessoas ali, começamos a ter essa amizade da adolescência, participar também dos jogos, né, nós tínhamos uma tradição do futebol de campo, e com isso também há muita amizade, entrei muito novo, né? Eu atuava como goleiro. O time do Jaque, né? O ginásio, fazia parte da escola. A gente formou um time e com isso a gente trabalhou bastante na parte do esporte também. O senhor era bom goleiro? Era considerado bom goleiro? Era, né? A gente começou logo cedo e foi lá, né? O senhor tinha algum goleiro ídolo na época? Era a época de quem? Era a época de Raul, Valdir Pérez? O senhor tinha algum ídolo? Carlos. Carlos. Que jogou a Copa de 86. Sim. Levou um gol só na Copa e foi eliminado. Goleiro internacional, o senhor gostava de algum? Tinha Dazaev, da União Soviética, o senhor lembra de algum? Iguita. Colombiano? Ali era... Iguita era diferente, né? Veio com uma montagem diferente da época. Ele tem uma defesa com os pés, né? Aquela defesa do escorpião. Né? Eu lembro. Sou muito velho não, mas dá pra lembrar aquela época, uma época gostosa, uma época que o futebol realmente as pessoas jogavam por amor. Acho que hoje o futebol perdeu essa magia realmente. A seleção brasileira é desacreditada para a Copa, né? Mas como um bom brasileiro vamos torcer, né? E fé em Deus. O senhor acredita que vem o Hexa? Acredito, né? Tem que acreditar, né? A esperança é não que morre, né? A gente tá aí, né? Deixa eu fazer a última pergunta de futebol. Qual o time? Flamengo. Flamengo? Um bom carioca, né? Já entrevistei botafoguenses e vascaínos. Agora é flamenguista. Agora é flamenguista. O melhor time do Brasil. Tá ganhando tudo, né? Tá nem fácil tá numa brincar. Fase bem legal, né? Ganhou ontem, né? 4-1 do Independiente de Medellín. Vamos pra cima, hein? Você assistiu o jogo? Não assisti. Não assistiu, não? Consegui. Eu vi uma parte do jogo, foi bom. Deixa eu perguntar, o senhor pensou em seguir carreira de goleiro? O senhor já tinha alguma movimentação que indicasse política, tipo movimento estudantil? Aí como é que foi essa continuidade da adolescência? Essa fase de adolescência é um pouco confusa, né? A gente ainda está buscando a nossa identidade, um pouco de tudo, né? O futebol também marcou bastante, com bastante amizade com o futebol, né? Mas tem um momento que tem que pensar mais um pouco na frente, né? Porque as condições precárias de participar de um time profissional, né? Do interior, toda a logística, era muito difícil, né? E a gente também abandonou cedo também o futebol. Tinha faixa de uns 30 anos, teve um acidente também, tive uma cirurgia do tornozelo, e a gente parou aí o futebol e seguimos outros caminhos. Aí os outros caminhos foi a educação, como é que foi a entrada do senhor em universidade, como é que foi a formação profissional, como é que se deu? Eu fui ser professor antes de a formação. Na época, né, em 1997, na época a gente foi um dos primeiros empregos que eu terminei o ensino médio de contabilidade.
tinha um técnico de contabilidade, e aí estava faltando os professores da época de ensino fundamental, né, 2, ginásio. E eu tive a oportunidade, né, de lecionar lá na escola que eu também estudei, na disciplina de geografia, bastante interessante, e um aprendizado que até hoje eu carrego. A profissão de origem é professor. Então o senhor começou cedo também? Comecei cedo. Com que idade? Já dava aula? 21 anos? Aí como é que foi a continuidade, prefeito, do senhor sendo professor, do senhor continuando a carreira de professor? A política ela marcou bastante. Eu sempre tive uma posição forte na política. E queira que não queira, tinha aquela. Você tinha um contrato na prefeitura, se você não seguisse o rito do prefeito, você colocava, dispensava você. E aí a gente seguiu 97, acho que 2000, seguiu o rito do prefeito, a gente voltou e tal. Mas aí eu queria algumas mudanças. Em 2004, na próxima eleição, não segui, fui outros caminhos. E aí fui demitido. Passei 2 anos sem lecionar. E aí o próprio prefeito da época, ele abriu um concurso público. A gente estava já também na formação, pedagogia. Depois fiz o concurso público de Tanguaretama e, graças a Deus, a gente teve êxito e foi aprovado. E aí o mesmo prefeito que me colocou para fora, colocou para dentro. Teve que colocar, né? Aí já não dependia dele. Não dependia mais, né? Eu tive sempre a autonomia de tocar meu barco e pensar como uma pessoa realmente tem o direito de escolha, de votar em quem você deseja votar. Infelizmente ainda existe essa situação. Perfeito. Antes da gente adentrar na política, eu estou louco para entrar na política, deixa eu perguntar, como é que o senhor se vê como professor em sala de aula? É aquele professor que dialoga com os alunos, é um professor bacana, é mais rigoroso? Qual é a visão do Leandro Varela, professor? Essa nossa missão de lecionar, de repassar o conhecimento, a gente tem que sempre olhar quem está ali, porque é uma troca de conhecimento. A gente entra numa sala de aula e aquele aluno ele pode ensinar mais do que aprender no seu convívio, no seu diálogo. A gente sempre procurava ter um diálogo junto e construir o conhecimento junto. O conhecimento ele não é só de uma pessoa de ter esse conhecimento, a gente tem que ter esse diálogo, construir. E sempre eu tive esse lado de ouvir também os alunos, de participar da vida dos alunos, de levar o conhecimento, de ter umas metodologias que realmente possa envolver o aluno naquela disciplina. Gosto muito de dar aula de campo na natureza. A natureza ela ensina bastante. Tirar o aluno das 4 paredes da sala de aula e levar para outro ambiente. Dependendo daquela aula que a gente vai planejar, eu acho que o conhecimento é passado com mais facilidade para aquele aluno. Bacana. Prefeito, eu já ouvi de professores, inclusive da nossa produtora, Natália Chagas, que é professora, de que o professor tem que ser um pouco de tudo. Tem que ser psicólogo, terapeuta, às vezes fazer o papel de pai e mãe. Sim. É isso mesmo? Com certeza, né? O aluno, assim, principalmente nas cidades pequenas, eu acredito também em cada escola, os alunos daquela faixa etária que ele está ali, muito confuso, a gente tem que ter aquela parceria e ouvir também aquele aluno, a problemática que ele traz da sua casa, para a gente tem que poder entender porque aquele aluno não está rendendo, a gente tem que usar todo um contexto social para que aquele aluno esteja bem. Porque às vezes um aluno é um mau aluno, o professor tem aquela raiva e vontade de botar para fora, mas os pais podem estar se separando, ele pode estar vivendo um drama familiar, aí o professor tem que ter essa sensibilidade, né? Com certeza, né? Eu acredito muito na instituição família. A família indo bem, eu acredito que a sociedade também vai bem. E hoje, né, a gente está vendo esses valores também saindo do controle. Não é para dizer que a pessoa tem que seguir uma família tradicional da época, mas o convívio familiar é a base de qualquer cidadão.
A última pergunta sobre questão de professor, que eu também ouço de professores e professoras. Eu vou falar uma frase que eu até brinco muito. Na nossa época, é porque eu e o senhor éramos estudantes, não existia celular, não existia computador, não existia tecnologia. Hoje se discute se criança pode usar celular em sala de aula ou não, ou até que ponto ele tem direitos em sala de aula em relação à tecnologia. Como é que o senhor vê isso? Qual é a sua opinião? Celular em sala de aula, pode, não pode? Ajuda, atrapalha? O professor tem direito de tirar, de mandar o seu aluno desligar? Como é que o senhor, como professor, vê isso? Tudo tem que ter limite, tudo na vida. Eu acredito que a gente não pode também tirar o direito do aluno desses acessos na tecnologia. Agora, tudo isso tem que ter um planejamento. O aluno ele pode usar a tecnologia, tem que usar, porque é o mundo. A escola não pode tirar esse direito do aluno ter essa ferramenta que é a tecnologia para poder fazer parte do processo de ensino-aprendizado. Mas temos que ter o limite, né? E essa ferramenta tem que ser usada realmente na metodologia de cada disciplina, de buscar o conhecimento ali, de interagir junto. Não para ele ficar conversando em sala de aula. Tá, né? Porque por isso tem que ter esses combinados com os alunos, esses acordos, e tem que seguir esses acordos, e eu acredito que a tecnologia veio para ajudar. Tem um lado do bem e tem um lado do mal. E a gente sabendo aproveitar a tecnologia para o lado do bem, com certeza vai contribuir para a formação do cidadão nessa era digital. Perfeito, ótima explicação. Perfeito, agora estou curioso em saber como é que o senhor passou de sala de aula para a política. Como é que foi? Recebeu convite? Foi adentrando a política aos poucos? Foi de repente? Estou curioso, como foi, prefeito? Isso tem que puxar lá para a adolescência, pode, né? Tudo pode, está ligado. pode, né? puxar, temos tempo e estamos no barco. Com certeza, ela me despertou a política, né? A política partidária, porque meu pai, como eu falei aqui, ele tinha um comércio. E na época os comícios eram bastante agitados, aquelas passeadas, aquelas carreadas, tá? E quando terminava os comícios, procurava um canto para tomar uma cervejinha, para conversar, os coordenadores, o próprio político ia para uma casa lá para o bar do meu pai. E ali meu pai, ele também tinha uma decisão política dele. E ali começamos a interagir cedo na política. Na década de 90 eu já estava já nesse meio político, né? E com isso a gente começou a ganhar esse desejo. A política, eu vejo que é um instrumento de fazer o bem na coletividade. Você pode ajudar as pessoas sem ser político? Sim, pode ajudar. Mas como eu fazia sempre, eu trabalhei, a gente participava do grupo de jovens da igreja, participava do grupo de associação, buscava o bem na coletividade. Lá em Piquiri, no nosso distrito de Piquiri, teve sempre um desejo de ser cidade. Piquiri hoje é um distrito com quase 8 mil habitantes. É um distrito que é maior do que, se não me engano, aqui mais de 60 cidades do Brasil. Cidade com menos. Com menos, né? Nós temos 4.500 eleitores. Tem cidade, né, da redondeza que não tem esse eleitoral. Exatamente. E assim a gente brigava, a gente se reunia, Piquiri Cidade Já, um grande movimento que a gente foi até para a Assembleia, batemos na porta do prefeito, batemos na porta do deputado, levamos fizemos uma provocação na Assembleia de uma audiência pública sobre a emancipação política, né? Mas a gente não teve êxito porque... Chegou. Olha só. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Olha aqui, prefeito, estamos sendo tratados por Fabrício a pão de ló. Camarão aqui. Meu amigo. O senhor come camarão, né? Com certeza. E aqui é um tempurá. Que isso? Que é um petisco. É comida demais. Obrigado, Fabrício. Essa barra do Cunhaú, hein, minha gente? Que é isso, prefeito? Essa barra do Cunhaú é diferente, viu? E Natal é menos comida. Obrigado. Cefas. A política. Política, né? E Então, aí, tá de Piquiri. Piquiri, né? Sempre teve vários movimentos. Piquiri sempre foi um distrito que as pessoas têm um pensamento político
muito além de se emancipar, de reivindicar os seus direitos. E eu fazia parte de todo esse conjunto. E eu tive um desejo realmente de entrar na política em 2008. Em 2008 eu tive um convite de ser candidato a vereador, mas eu vi que não era o meu tempo, né? Eu disse, não dá, né? Porque tem que ter toda uma estrutura. Em 2012 fui convidado novamente, mas não dá. Eu vi que era a minha hora ainda. E em 2016 recebi o convite e aceitei. Que cargo? Cargo a vereador. Vereador. Vereador da cidade. Isso o senhor ainda em sala de aula, né? Sim. Fui candidato a prefeito na sala de aula. Aí como é que foi a campanha? Campanha em 2016, uma campanha difícil. Uma campanha muito difícil. A gente não teve êxito, nós ficamos em primeiro suplência. Piquiri sempre me deu um respaldo muito grande. Obtivemos 285 votos na época. O candidato teve 387, a gente perdeu aí por 100 votos na época. E com isso, isso aqui dá a liga, né? A gente já tem uma conjuntura que realmente dá para ser um líder. Isso. E primeira suplência a qualquer momento pode usar. Pode falar, né? Assim a gente não desistiu do nosso sonho. A gente começou a lutar, a se envolver nas questões sociais do município, em audiências públicas, levando alguns temas para a Câmara, buscando conhecimento, fazendo articulação na campanha de deputado, participando realmente em toda a conjuntura política. A partir de 2016 foi mais efetivo isso aí. Muito bom. Isso tudo alternando, sala de aula e política, sala de aula e política. E a eleição de 2020, 4 anos depois, o que foi que aconteceu, prefeito? Eu vinha de um grupo político, né, em 2016, e aí, com falta de comunicação, acho que não acreditando no nosso potencial, também não me procurou, né, para ser candidato a vereador. Aí eu fui andar por outros caminhos, fui bater na porta quem realmente queria me receber. E com isso a gente foi candidato a vereador em 2020 pelo PSDB. A gente fez um grande trabalho em Piquiri e a gente procurou a nominata que poderia nos encaixar, né? Porque a gente não tinha mandato, e a gente tem que escolher a melhor nominata, que não tinha vereador, que esse e aquilo e tal. E a gente lançou o nosso nome a candidato a vereador na época, em toda a conjuntura, e na reta final um dos líderes, né, ele falou, rapaz, você tem que compor a nominata onde tem vereador. Rapaz, é mais pesado. E tinha a faixa, acho que 8 vereadores de mandato. E eu sem nada, né? Uma estrutura pouca, mas eu tinha dentro de mim que queria dar o respaldo, né? Aceitou. Aí eu fui pra cima. Não digo nada. Aí a gente foi, né? Fez um bom trabalho, os vereadores, tudo de mandato, e a gente sem mandato nenhum. E foi uma surpresa. Eu consegui me eleger em primeiro lugar nessa nominata. Em primeiro lugar. Os vereadores na época ficavam, vai ser batedor de esteira. E eu calado. Eu sempre gostei de ficar sempre calado, não demonstrar minha força política, trabalhando nos bastidores. E deu certo. E nessa nominata eu fui em primeiro lugar e puxei o vereador. Os vereadores desse PSDB. Com isso a gente trabalhamos, né, 2015, mandato na época, né, e a gente escolheu ser oposição ao mandato do grupo que eu fazia parte em 2016. Como não tive a oportunidade lá, e eu também quis seguir minha reta. A gente vai para onde tem espaço. E onde gosta da gente, né? É verdade, né? Não abriu o diálogo, né? Uma procura de mostrar um novo projeto para Canguaretama. E eu fiquei como oposição. Na época foi muito difícil. A Câmara tinha 13 vereadores,
Só tinha eu sozinho também. Único vereador de oposição? Único. Foi pesado. Imagina. Aí como é que foi o senhor como vereador até a eleição seguinte? Que aí é 2024, a eleição seguinte. Não, teve aí algo diferente. Então vamos lá. E nessa nossa legislatura, o prefeito que ganhou na época, né, ele teve um processo de cassação. Foi cassado, Verdade. foi cassado e teve a suplementar em 2022. Nosso grupo político de oposição estava ali e tal, mas não teve uma conjuntura para a nossa líder, que foi a candidata em 2020, viu que não dava para bater de frente, né, e recuou. E eu ali, né, na minha, e não tinha que formar uma chapa para bater de frente para suplementar. E eu sozinho, não, mas agora o cara vai ser chapa única aqui. O cara vai deitar e rolar, né? O gestor passado, o ex-prefeito. Aí chegou um colega meu, foi na minha casa, 5 horas da manhã, bateu na 5 da manhã? 5 da manhã. Isso faltando 2 dias para a convenção. Era coisa de louco. Meu amigo, a gente não pode deixar isso acontecer não. O cara vai ser candidato chapa única e você é oposição. Fosse para mim, você era o candidato a prefeito. Mas a situação lá, a gente tem que puxar um de lá para cá. E a gente tem que oferecer algo. Você aceita ser vice? Eu nunca estou no jogo, aceito ser vice. Aí a gente convenceu esse colega vereador que estava lá e veio para ser candidato a prefeito em 2022, eu e ele como vice. Eu fui o vereador Márcio, ele aceitou esse desafio comigo. A gente sem estrutura nenhuma, não tinha nada. E aí uma estrutura de poder do outro lado muito grande, com 11 vereadores, todos eles políticos, uma estrutura gigante. Mas aí, apertamos a mão, vamos enfrentar isso aí? Vamos. Agora botar o tênis no pé e vamos caminhar, bater porta a porta e fazer o que eu sei fazer, política. Mostrar um projeto diferente para Canguaretama, para o desenvolvimento. E aí a gente fez 45 dias de campanha. Todos os dias me acordava de 6 horas da manhã, dormia de 10 horas da noite, 11, 12, andando nas vielas de Canguaretama, na Barra do Cunhaú, em Piquiri, fazendo um movimento. Esse movimento também começou a ganhar liga, começou a despertar, porque sempre vai ter oposição em situação. E tem que ter o direito de escolha do povo. E esse direito de escolha do povo já queria ter tirado em 2022. E a gente foi lá, fizemos uma campanha, começou a chegar pessoas próximas a gente. E a gente não tinha condições de fazer um comício, a gente fazia um comício na calçada, em cima de um carro de som, em cima de um tamborete, e fazendo nos 4 cantos da cidade de Canguaretama. E a coisa começou lá. Teve um momento que eu falei, rapaz, pode dar certo, pode dar certo. O povo começou a ter esse desejo. E a gente caiu em campo, né? E aí, dia da eleição, abriu as urnas. A gente tivemos 7.352 votos contra 10 mil do atual prefeito. Mas a gente não viu isso como derrota. Despertou no povo um desejo de mudança. Plantamos a semente. Aí teve todo esse processo aí, antes de ser candidato a prefeito. Aí passou 2 anos, o senhor continuou vereador, continuou atuando na política. Aí como é que foi a chegada na eleição seguinte? Pega um pouquinho do camarão. Claro, eu tava flertando aqui com o camarão. Barra do Cunhaú, hein? Barraca da Morena. É bom? Tá bom aí, prefeito? Primeira, viu? Pois é, meu amigo Cefas. A eleição seguinte foi 2024. Foi. Ficar na história. Como foi? Conta essa história. A história foi
bem pesado. Eu continuei sendo vereador de oposição. O meu amigo que foi candidato a prefeito também ficou conosco nessa empreitada, né, de se fazer um trabalho de oposição. E aí tinha um grupo de oposição também, começaram a chegar junto. E para bater de frente com uma estrutura de poder que vinha há mais de 40 anos, passando de uma família para outra, não é fácil. Sabe que é um desafio. E aí se juntamos, né, em uma reunião em um restaurante, juntamos a oposição numa mesa redonda. E lá na época nós falamos o seguinte: qualquer um daqui pode lançar seu candidato, pré-candidato a prefeito, mas vamos fazer uma pesquisa, quem sair na frente, todos se juntam e vai apoiar aquela pessoa. Como eu fui candidato a vice, aí eu falei assim, também não vou colocar meu nome à disposição. E na época a gente combinou isso, ó, em novembro, fizemos um cronograma. Em novembro vamos fazer essa pesquisa. E realmente eu não tinha dinheiro para fazer essa pesquisa, né? Professor, o negócio meio. E tinha pessoas lá que tinham mais condições, que poderiam ter feito essa pesquisa. E 12 de outubro, como cada um poderia lançar o seu nome a candidato a prefeito, eu sempre tive uma estratégia. Aí eu me reuni com meu filho, com a minha família, eu fui candidato a prefeito. Você é doido? Ela perdeu, mas você tem a cadeira certa como vereador, você fez um bom trabalho, você vai para isso, vai para isso. Sério, mas estamos no grupo. E lá naquela reunião eu falei, ó, eu posso ser candidato a prefeito, posso ser candidato a vice, eu posso ser candidato a vereador, eu não posso ser candidato a nada. Eu quero que nós aqui sim reunimos para tirar quem está no poder, que não está fazendo nada para agora. Essa é a nossa missão. E aí, como a gente tem esse combinado, eu tenho um deputado que até está hoje conosco, que é o deputado Luiz Eduardo, abraçou esse nosso projeto. Fizemos uma festa Dia da Criança e lançamos nosso nome lá em Piquiri, como candidato a prefeito, isso em 23. Eu comecei a jogar o meu nome, tá, trabalhar como vereador também. Comecei a fazer meu papel, os outros também tal, e fazer o trabalho. E cadê a pesquisa que ninguém queria fazer essa pesquisa? E era o ponto de partida para todo mundo escolher quem. Era quem tivesse melhor na pesquisa. Melhor, né? E a gente está falando o que aconteceu. E a gente falou, pô, e agora essa pesquisa? Eu cobrando as pessoas, né? A pesquisa não é barata. E aí começou as pessoas a chegar junto de mim e tal, um grupo. Aí vamos fazer a pesquisa. Aí em dezembro de 2023 a gente conseguiu fazer uma pesquisa. Colocamos o nome das pessoas de oposição e o nome do atual prefeito. E aí tinha 4 candidatos a pré-candidato a prefeito de oposição nessa pesquisa e tinha um candidato a prefeito. Nessa pesquisa meu nome ficou em primeiro. O parceiro de família Sérgio, outra candidata a prefeito, se eu não me engano com 5, eu lá com 2, tá? E mostrei a pesquisa. Quem quiser contratar uma pesquisa para dizer que é errado, e se venha, né? Contradizer uma outra pesquisa, tem que ter outra pesquisa. E era uma coisa, né? Quem tivesse na frente da pesquisa. Publicou essa pesquisa e com isso nosso nome começou a ganhar força entre a oposição. E começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar e teve um momento de formar os partidos, as nominatas e tal. Fui convidado para ir para o MDB, o partido que eu estou hoje. E com isso a gente viu assim um afastamento da oposição. E começando a ir para o atual prefeito. Deixando um aqui, indo para o prefeito. Eu firme, né? Eu estou aqui.
vamos pra lá. Aí eu sei que do grupo todo, que a gente sentou lá em novembro, em 23, só ficou eu. Mais uma vez, todo mundo foi pro atual prefeito. E sozinho. Vou pra cima. E aí, houve um processo de tomar o nosso partido, o MDB. Foram lá e o partido não queria me dar a legenda. Foi uma luta para ser candidato a prefeito. Fiquei com uma base muito pequena. Nós não tínhamos liderança política, nós não tínhamos vereadores perto da gente. Só ficou a vereadora Anchele, que ficou junto conosco. E ela veio e ela não teve o direito de ser candidata porque tomaram o PSDB. A gente tinha montado o PSDB e o MDB. E o PSDB foi tomado. Aí tiraram a legenda dela. Tiraram a legenda dela. E tiraram os melhores candidatos que nós tínhamos. Não saiu candidato. Foi um negócio que ninguém nunca viu isso na história do Rio Grande do Norte. E com isso queria tirar o MDB nosso. Mas aí a gente tinha feito. Nós estávamos com uma comissão provisória, né, o partido provisório. E nessa conjuntura a gente fez o diretório municipal do MDB. Eu como presidente, seguindo todo o ritmo do estatuto do MDB. Boa noite, meu prefeito. E assim a gente não teve. Não deram a legenda. Leandro, Elisângela e Júnior Bezerril tá dando boa noite pra você. Ricardo, pode deixar que eu Estão dando boa noite aqui, ó. Já tem gente dando boa noite aqui, ó. Isso aí, né? Programa interativo. Isso aí. E tem gente aqui bacana assistindo. É verdade. Sim, você está falando o MDB. O MDB Aí o foi- senhor cumpriu o rito, vocês Cumpriu o cumpriram o rito e fizeram o diretório municipal. Caducaram o MDB, não me deram a permissão de ser o presidente do MDB. Aí a gente colocou na justiça. Colocamos na justiça. Isso é uma coisa inédita no Rio Grande do Norte. E colocamos a juíza na comarca de Tanguaretama. Ela deu favorável a gente. E foi do TRE. Foi uma luta grande pra gente ter o direito de ser candidato a prefeito. E com toda essa tramitava, eu passei quase 40, acho que 30 dias sem legenda, concorrendo o cargo de prefeito sem legenda, porque a gente não tinha acesso. Então o MDB estadual estava Estadual. contra vocês. E um candidato que tinha condições de vencer a eleição, como a gente venceu. Isso, exatamente. Mas eles davam como certo que a gente ia ser candidato, fazia festa, era mentiroso. E foi um trabalho psicológico muito grande nosso, mas a gente firme, confiando em Deus e na justiça. E eles, realmente o jogo foi muito bruto mesmo. E Fabrício aí com a hora, né? Isso aí, meu amigo. Obrigado. Ei, meu prefeito. Na água e eu na cerveja. Obrigado, Fabrício. Tá cheio. Obrigado. E tá delicioso. Tá? Que bom, Camarão que bom. Maravilha. Aprovado. Tá aprovado o camarão. Aí. Aproveitem, bom papo. Obrigado, Fabrício. Aí, meu amigo Sérgio, nós recebemos a legenda do MDB pela justiça. Pela justiça. Pela justiça. O TRE deu pra vocês. Os nossos advogados aqui, quero agradecer ao doutor Rafael e ao doutor Diogo. Isso aí é uma gratidão que eu tenho com esses dois homens que abraçaram a nossa causa e estamos aqui. Primeiramente Deus e esse advogado que realmente acreditou neste projeto e acredita. E com isso a gente foi para cima, realmente sem estrutura nenhuma. A gente para bater de frente com, como eu falei aqui, 40 anos, duas famílias tradicionais passando uma para a outra, e entrar aí uma pessoa que veio do povo,
que sabe dos anseios do povo, trazendo uma política diferente. E realmente eles não queriam ser esse candidato a prefeito. Eu sei que a gente começou a trabalhar. Era todos os dias batendo na porta do cidadão e mostrando uma Aquele estrutura. ritmo, 6 da manhã, 10 da noite. Minha sucesso. Aí na campanha em si, e a reta final da campanha, como foi, prefeito? Canguaretama, a gente tinha plantado isso em 2022, como eu falei aqui. Isso, Né? exatamente. Eu sabia que nós tínhamos, porque aqui, qual é o eleitorado daqui? É aproximadamente 20 mil votos. 19 mil votos é apurado, válido, né, para o candidato. Eu dentro de mim, pô, a gente tem 7.350, eu já saio com 7.352 votos. Exatamente. E aquelas pessoas que votaram na eleição suplementar não aprovavam a gestão que estava. E não vão deixar de votar, vão votar novamente. E aí a gente fez um trabalho muito forte, usando o que eles fizeram comigo e entrando no sentimento do povo, que não queria deixar um candidato de origem popular, que não tinha tradição política, não tinha família tradicional, um cara que queria ver algo diferente na cidade. E aí as pessoas começaram a acreditar nesse projeto, começaram a ter esse engajamento, né, na política. Eu sei que foi uma das campanhas mais bonitas de todo o Agreste. E eu acredito que uma campanha realmente do Rio Grande do Norte ficou registrado aí, essa nossa vitória. O povo de Canguaretama realmente abraçou esse novo projeto. E foi a maior votação, né? Como eu sei, a maior votação do prefeito. Sim. Por quantos votos, prefeito? 10.774 votos. 52%. O senhor tinha certeza da vitória? Sim. Tá vendo? Sim. Desde o início. Desde o início. Por isso a minha energia era tão grande. Eu sabia que ia ganhar a campanha. Eles faziam pesquisa, essas pesquisas aí falsas, e a gente sem condições de fazer pesquisa, a gente fazia pesquisa doméstica. Eu, junto com o meu amigo, contratava as meninas, que saía para ter essa pesquisa, sabia fazer, mapear toda a Canguaretama, e a gente tabulava esses votos. Eu via que ali estava embaixo. E as pesquisas eu perdia com 3 mil votos. Algumas páginas do estado do Rio Grande do Norte, né, alguns blogs famosos, falavam que o professor ia perder com 3 mil votos, o atual prefeito ia ganhar com a maioria esmagadora. Mas eu tinha aquela certeza dentro de mim que a gente ia ganhar. Essa energia eu não sei de onde veio, mas eu acredito que Deus está. Isso. Vamos falar mais sobre isso. Deixa eu lhe perguntar, antes da gente entrar nesse assunto, que eu também quero conversar com o senhor. A gente está indo para a reta final, mas tem ainda assunto para conversar. Comentário. Tem comentário? Ah, tem os comentários. Deixa eu ver os comentários aqui, que o pessoal interage, o programa é interativo. Cristina Oliveira, boa noite. Boa noite, Cristina. Valeu. Boa noite, Cristina Oliveira. Irmã. A sua irmã. Elisângela de Oliveira. Sua irmã também. Eu aqui agradeço, viu, Elisângela? Coração. Boa noite, meu prefeito. Valeu, Elisângela. Júnior Bezerril. Meu prefeito Leandro, com muito orgulho. Valeu, Júnior. Júnior Bezerril, um abraço. Meu vizinho, sabe de toda a nossa história, da nossa família. E mora bem pertinho da mercearia do seu pai, nosso eterno e saudoso João Alfrásio. Bacana. Seu vizinho, então. Vizinho. Valeu, Júnior. E aqui, David Revori, é isso? Revoredo, desculpa, o D eu não vi. Boa noite, boa noite. Boa noite, David. Continua acompanhando aqui. E Marco Aurélio. Boa noite, prefeito Leandro. Melhor prefeito da Guaretama. Valeu, Marco Aurélio. Valeu, Se Marco tiver, Aurélio põe a Pel. Vem assistir aqui. O programa interativo é isso. Prefeito, eu ia perguntar, antes da gente entrar em outros assuntos, se teve algum momento emocionante na campanha, teve algum momento que emocionou, que o senhor chorou, que o senhor viu que estava no caminho certo, ou o contrário, teve vontade de desistir, teve algum momento?
Desistir não, mas teve um momento que foi muito marcante na nossa campanha, foi um momento de decisão nossa, que foi a nossa convenção. Como eu falei aqui, foi todo um processo do MDB que eu não tinha legenda. Eu fui para a convenção sem saber que eu ia ser candidato. E a pressão psicológica era muito grande de todos os lados, que você não ia ser candidato. Chegava a pessoa, você não vai ser candidato, para que você fazer a convenção que você não vai ser candidato, porque o MDB estadual, nacional não vai dar a legenda. E eu teve ali um momento, né, da campanha, que eu tive uma reunião com uma força política, né, da gente se unir, e a gente sentou e o papo era esse. Você não é candidato, porque o MDB não vai deixar. Para que você fazer isso? Você vai queimar lá. E a gente tinha um plano B também, né? Nós tínhamos o partido da Solidariedade, e meu filho estava lá, né? Meu filho, Luiz Fernando, fazia parte desse partido, era o presidente, e nós tínhamos esse partido como um trunfo. Se eu não pudesse ser candidato, ia ter concorrente. Dois momentos marcantes, né? Foi um momento que a gente fez uma live, né? Falando toda essa perseguição política, falando tudo sobre essa nossa trajetória judicial, a gente mostrando ao povo a perseguição dos poderosos contra uma pessoa de origem popular. A gente teve toda essa live, nós tínhamos mais de 1.300 pessoas ao vivo, o povo de Canguaretama. E nesse momento, a gente que emocionou muito Canguaretama. Como eu falei para o povo, meu filho estava próximo de mim, e eu falei, mas Canguaretama vai ter um candidato a prefeito. Se não for eu, é meu filho. Aí eu chamei ele para perto de mim, e ali a gente realmente se emocionou, era mais de 1.000 pessoas. Foi muito marcante esse momento. E o momento que eu veio falar aqui foi o momento da convenção. E a gente não sabia que era ser candidato, né, mas eu tinha um grupo ali de choque. A gente tem que fazer a convenção. E o candidato é você. Meu amigo, mas não vai dar. Tem um momento ali, eu sei que né, com essa força política a gente teve essa conversa, a pessoa queria ser a candidata. O meu filho vice, queria me tirar do jogo. Aí eu bati na mesa e falei, pronto, eu saio do jogo. Mas quem é um candidato a prefeito é meu filho, eu queria ser vice, e a pessoa não aceitou. E eu sei que seguimos. À noite, né, a gente sem estrutura nenhuma, não tinha condições nenhuma de locomoção. Tinha uns amigos, né? A nossa convenção foi na Areia Branca, na comunidade da Areia Branca. Chegamos lá, a quadra lotada de gente, pessoas humildes, coisa mais linda do mundo. E ali foi um momento que ficou marcado na história. No final, né, tivemos uma menina, né, que levou um hino, cantou um hino muito bonito, ficou muito marcante. Né, quero te dar um abraço à nossa jovem, né, que até hoje é nossa amiga, né, uma menina humilde, mas a menina do coração bom. E ali despertou ali, a energia era tão positiva que não tinha como não seguir em frente. Foi bastante emoção. Prefeito, passada essa campanha, essas emoções que eu perguntei, saindo a vitória, o senhor com uma votação recorde de placa em Canguaretama, quando chegou janeiro do ano seguinte da campanha e o senhor assumiu como prefeito, o que o senhor sentiu? Passou um fio pela sua cabeça? O senhor deu uma sensação de conquista, eu consegui? Como é que foi a sensação no primeiro dia que entrou na prefeitura como prefeito? Realmente passou na minha cabeça toda essa minha trajetória, né, de pessoas que realmente convivia com o povo, sabia a dificuldade do povo. Porque eu venho de escola pública, sou professor da escola pública, meu filho estudou em escola pública, eu
até hoje, né, eu acho que é poucos prefeitos que não tem um plano de saúde. Eu não tenho um plano de saúde. Se eu adoecer, eu vou para o pronto atendimento, eu vou bater na UBS, porque até hoje eu não tenho um plano de saúde. Tenho minhas origens populares. E tudo passou um filme que no cargo que eu estou hoje, eu posso fazer pessoas felizes, de mudar vidas. Nós estamos lutando por uma Canguaretama realmente que a gente possa ter orgulho. E a partir das nossas mãos podemos construir vários sonhos. Mas esses sonhos nós temos que construir muito envolvindo todos. Sensação de alegria, de conquista, de trazer Canguaretama realmente no patamar que merece. Vamos para a reta final do programa, prefeito. Tem mais comentário aqui. Tá saindo mais aqui. Está saindo mais aqui. Givaldo Melo, trabalhando muito, parabéns. Obrigado, Givaldo. Givaldo. Susan Kelly, boa noite. Boa noite, Susan. Continua ligado aqui. Boa noite, Susan. Ivete Alves, boa noite, meu prefeito top. Prefeito top. Valeu, Ivete. Valeu, Ivete. Cristina Oliveira, que é sua irmã, né? O irmão e prefeito mais querido. Pô, que bacana. E a Susan Kelly, o prefeito que dá aula. Isaías Freire, boa noite, meu prefeito. Valeu, Isaías. Valeu, meu secretário. É seu Simbora. secretário? É. Amanhã tem conquista para Barra do Cunhaú, né, meu irmão? Opa, olha aí. Prefeito, na reta final do programa, eu quero falar sobre Barra do Cunhaú e Canguaretama e as suas considerações finais. Mas eu queria falar, o senhor falou várias vezes aqui em Deus, e a gente estava conversando antes do programa, o senhor é católico. Como é a sua relação com a religião, como é a sua relação com o catolicismo? Eu acho bonita a forma como o senhor se refere. Fala sobre isso um pouquinho. A fé é algo que a gente não pode explicar. Tem que ter essa aproximação com o sagrado. Minha família é católica, respeito todas as religiões, mas eu venho do berço católico. Meu pai, minha avó, meu avô, minha avó ela fazia os textos na casa dela, texto de Santa Luzia, e a gente nasceu e cresceu nesse mundo católico. Fiz a minha primeira comunhão, me crismei, casei na igreja católica, meus filhos batizados, minha neta batizada. Algo realmente que a gente não tem explicação. Algo que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso ser. Nos momentos mais difíceis, a gente se abraça com esse Deus Todo-Poderoso, que pode fazer algo que é impossível, possível, como ele fez na minha vida. Hoje eu sou prefeito porque eu acredito que Deus estava comigo em todo momento. Não quer dizer que Deus não está com as outras pessoas, mas a fé realmente move montanhas, a fé alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma. É algo que se aproximar do sagrado é algo que não tem explicação. Muito bem, prefeito. Muito bonito. Eu vou para a última pergunta agora, mas antes de ler os últimos comentários aqui. A Ivete Alves, de novo, Deus é fiel e justo. Você vai governar nosso município por anos. Olha aí. Muito obrigado, Ivete. Ela já lançando sua candidatura à reeleição, né? Lê Silva. G Silva. Boa noite, meu prefeito. Parabéns e sucesso sempre. Obrigado, minha amiga. G Silva. David Revoredo, novamente. Estamos juntos. Sempre meu prefeito. Valeu, David. Vem assistir aqui ao vivo. Ivete Alves, de novo. Esse prefeito é diferenciado. Amamos você, Leandro Valeu. Que bacana. Eita, aos pouquinhos o pessoal. Lembrando que muita gente vai comentar aqui, mas aí a gente não vai estar mais ao vivo, mas pode comentar. A gente tem vários apoiadores aqui, eu vou agradecer a todo mundo aqui na reta final, mas uma última pergunta, prefeito. Eu amo Barra do Cunhaú, tenho bons amigos aqui, como o Marcos Fonseca que está aqui, André e Luciano, outros bons amigos. Eu admiro Canguaretama, acho uma cidade muito bonita, uma cidade que eu prefiro. Fala um pouco, faça sua avaliação, uma mensagem para a população de Canguaretama e também para quem está nos assistindo que não é de Canguaretama.
qual a sua relação com Canguaretama, por que uma pessoa deve vir para Canguaretama e o que o senhor pensa da Canguaretama de hoje e do futuro. Primeiramente, vamos falar um pouco da Barra. Bora. Barra do Cunhaú. Eu tive o prazer de caminhar nas ruas da Barra do Cunhaú em 22, na suplementar, e também em 24. E o povo da Barra, ele não tinha uma confiança tão grande num candidato a prefeito de Piquiri. E ao bater as portas da Barra do Cunhaú, e sempre me questionava, se você ganhar, o que é que você vai fazer pela Barra do Cunhaú? Você é de Piquiri, você vai olhar sempre para Piquiri, e Barra do Cunhaú vai ficar esquecida. E eu sempre falando que Barra do Cunhaú tem um potencial gigante, porque a Barra do Cunhaú é Canguaretama. E ontem, Canguaretama completou 141 anos, aqui novamente meus parabéns à nossa cidade. E na homilia do padre, ele falou o seguinte, os bolsões da miséria de Canguaretama, da pobreza da nossa cidade que tem em todo o Brasil. O que é que nós podemos fazer como político para resolver esse grande gargalo da injustiça social? E lá na minha fala eu falei que Barra do Cunhaú ela tem um papel fundamental para que nós possamos tirar Canguaretama dessa linha da pobreza. Nós temos que chegar com investimento. O padre ele pediu uma obra impactante dentro do centro de Canguaretama. Nós temos que fazer uma obra impactante. Mas lá no meu discurso eu falei que a obra impactante que nós vamos fazer principalmente é na Barra do Cunhaú. Barra do Cunhaú, porque eu acredito no turismo. O turismo é uma cadeia de geração de emprego mais rápida. Nós temos aqui a empresa está aqui. E nós trazer aqui realmente investimento, trazer investimento de ponta, estrutural na nossa Barra do Cunhaú, com certeza vamos atrair o turista, atrair os investidores e com isso nós vamos ter a geração de emprego na ponta no turismo, que é a cadeia que gera mais emprego no Rio Grande do Norte. É o turismo. E isso nós temos que fazer com planejamento. Amanhã já convido a todos a participar, deu uma entrega, né, uma entrega que nós vamos fazer aqui, o Mirante de Seu Birinho, ali, o Mirante nós vamos mostrar um novo projeto de revitalização da orla da praia de Barra do Cunhaú. Vamos lançar esse projeto para que a Barra do Cunhaú, com essa estrutura, chegando na ponta, possa realmente atrair o turista, atrair os investidores para gerar emprego. Muito bom. Que venha isso para a Barra do Cunhaú, que merece, e que venha muito mais para Canguaretama. Prefeito, por mim eu ficava conversando aqui até meia-noite. Passa rápido. Passa rápido, mas tem que liberar, o senhor tem que liberar o bar. Enfim, as últimas considerações aqui do programa. Quero agradecer aos apoiadores, sem os apoiadores o programa não seria possível. Agradecer ao Dúrio Sindicato, Sindipetro, a Associação Médica do Rio Grande do Norte, SPVA, Cartório Paiva Amaral, Simmed, Sintro e Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale, que é a nossa parceira, ela trouxe aqui uma cortesia. Eu sei que talvez o senhor não beba, mas pode dar para um amigo ou uma pessoa. Cachaça Sanvale mandou uma caipirinha. Eu tenho muitos amigos, né? Pronto, exatamente. Já fui bom nisso, mas... Pronto. E a cachaça mandou pro dono do bar, Fabrício, tá aí perto. Ele tá vindo. Tá vindo? Pronto. Entrega pra ele depois. Daqui a pouco a gente vai entregar para Fabrício uma cachaça Sanvale Prata. É o Diego. Vem, Diego. Diego? Vem cá, Diego. Vamos entregar pra Diego. Aqui, Diego. Vem, Diego. Vem cá, Diego. Vem cá. Douglas. Vem cá, meu. É Douglas. Vem cá, vem. Vem cá, homem, receber a cachaça. Não, eu não vou trazer ele. Ô, homem. Ó, vai chegar aqui Fabrício. Prefeito, agradecer ao senhor pela entrevista, parabenizar Canguaretama pelo caminho que está seguindo. O Barra do Cunhaú, o senhor falou e tem razão, tem uma vocação natural para o turismo, né? O turismo precisa ser parabenizá-lo por isso e agradecer, novamente, como eu disse aqui, Fabrício está vindo. A cachaça Sanvale mandou para o dono do estabelecimento uma cachaça prata
Cachaça São Vale Prata. Meu Deus, Aí, obrigado. Perfeito, obrigado aí Cachaça pela oportunidade. Fabricada em Ceará Mirim. 100% Potiguar. Show de bola, obrigado, obrigado. Nós é que agradecemos. Terra do meu amigo prefeito Antônio Henrique, né? Sim, então Henrique, exatamente. E a casa está aqui sempre à disposição de vocês, para quando quiserem, as portas estão abertas. Obrigado. O quiosque da Morena fica lisonjeado de poder recebê-los aqui e ter tido essa oportunidade dessa noite, Nós é que agradecemos. esse brilhante evento aqui, né? Que bom. Obrigado. Agradecemos pela recepção. Imagina, Em nome da produção. você é ilustre. Muito obrigado. Agradecer Obrigado. aqui a Max Fonseca, agradecer a produção, Natália Chagas, nossa Maravilha. produtora, e com a cachaça.